irmãos? Nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Porque nós confiamos nele, nós preferimos estar na casa dele, buscando a presença dele do que em qualquer outro lugar. Para nós é um prazer estar na casa do Pai, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura bíblica que está em Salmo 118, 28 e 29. Vamos fazê-la toda em uma só voz? Nós viemos aqui hoje para entregar a Ele nosso culto de louvor, nosso culto de adoração. Que a nossa vida seja para o Senhor uma adoração diária, um louvor diário. Amém? Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus. porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que tem grandes coisas para os teus servos, ó Pai. Muito obrigada, Pai, porque podemos louvar e trazer o teu santo nome,
reunidos, ó Pai, temos essa liberdade. Sejam aqueles, Senhor, que vivem, Senhor, o Evangelho cativo, o Evangelho escondido, onde eles não possam declarar a sua fé. Que nós possamos perceber o privilégio que nós temos e querer sempre, Pai, estar na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Pai, porque estamos aqui. Preferimos estar aqui hoje do que em qualquer outro lugar. Esteja conosco e possamos ouvir a Sua voz. Se tiver alguém aqui, ó Pai, que precisa que a sua vida seja mudada, precisa de um novo de Deus, precisa de uma nova história, que possa sair daqui com a sua vida modificada pelo amor de Deus. Esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar através de mim, da minha vida e da sua vida. Amém? Nós podemos crer nisso, porque ninguém é como o nosso Deus. E se Ele promete, Ele cumpre. Vamos cantar essa canção com fé de que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amém?
é o último domingo no mês de famílias. Mas tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do mês, o tema que nós trabalhamos, o texto bíblico que nós lemos durante todo o mês, ele pode ficar guardado no nosso coração. E nós podemos trazer à memória sempre, para podermos edificar as nossas famílias e assim edificar a nossa sociedade. Possamos ser influências, sim, porque a nossa família se modificou primeiro. Podemos ser influências, sim, porque na nossa família primeiro é uma casa de amor, é uma casa de bênção, uma casa onde há união, uma casa onde há perdão, uma casa onde foi reestruturada, foi refeita, uma casa onde todos querem servir ao Senhor Jesus, amém? Que toda a sociedade possa ver na minha família, na sua família, uma casa de bênção, uma casa onde os seus familiares servem e adoram ao Deus único, ao Deus vivo, amém? Vamos então falar pela última vez nesse ano o tema de famílias, vamos lá? Famílias que influenciam a sociedade. Última vez que falamos, mas na mente e no coração. Texto bíblico? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Filipenses 4:8. Eu sempre correndo um pouquinho com a leitura, né? Gente, já falei, né? O novo de Deus é o melhor que nós temos para a nossa casa, porque Deus, como eu falei pela manhã, Ele nos dá a chance de sempre estar recomeçando, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, todo dia, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, se nós nos entregarmos a Deus, nós temos a chance de um novo começo. Nós temos a chance de novas bênçãos, de novas conquistas, novos projetos, de até uma nova família, com a mesma família, né? Porque o Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que faz tudo, faz todas as coisas, faz o impossível. E Ele faz isso por mim, e Ele faz isso por você. Vamos louvar o Senhor. Novas realizações.
Amém, irmãos? Você pode se sentar, porque já já nós temos o privilégio, a bênção de ofertar ao Senhor. Nessa hora, irmãos, nós temos um momento de dízimos, de ofertas, de vidas voltar ao Senhor. E lembro do profeta Ageu, em determinado momento da história do povo, e ele, sendo boca de Deus, o povo diz: olha, vocês semeiam muito, recolhem pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestidos, porém ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe e põe no saco furado. Irmãos, entregar dízimos e ofertas ao Senhor é um ato de adoração. Esta igreja não compartilha da ideia de que você entrega 50 para ganhar 100, entrega 100 para ganhar 200. Esta igreja bíblica, aqui, local, e a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, igrejas sérias, entende que é um ato de adoração, sim, que nós fazemos esse momento, entendendo de que Deus é na nossa vida, não somente o que Ele faz. Então, nós cantaremos a canção, nós nos deslocaremos, sairemos do nosso local, conforme combinado, irmãos podem vir pelo meio, sem aglomeração, e você pode voltar para o seu lugar pelas laterais. Nós temos dois vasos, desse aqui do meu lado esquerdo, de missões. Já já a gente recomeça missões, é bom, a igreja está respirando missões. Pela manhã a gente recebeu uma menina, uma jovem que larga tudo na Bahia para trabalhar aqui, com gente que vem de Cracolândia. Vitória, que nós a recebemos pela manhã, é o tipo de missionário radical, e que larga tudo e vem trabalhar com gente. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, gente. Então, como é gostoso, no caminho pela manhã, quando ela trouxe, a gente estava conversando sobre isso, de que a igreja é operosa sim, de que os nossos dízimos, as nossas ofertas chegam sim aonde precisam chegar. Então, com paz no nosso coração, com espiritualidade sim, com vida devocional, que a gente celebra esse momento ao Senhor. Cantemos a canção e sim, dediquemos ao Senhor. E a minha oração, não só por Nova Bereia, não só por Jardim Santista, mas para cristãos, irmãos sérios, que a gente se sinta tocado pelo Senhor, para que a gente possa cerrar fileiras, o reino de Deus avançar, mesmo no meio de uma pandemia. Amém? Cantemos ao Senhor. Essa luta me
esta é uma oração, é um clamor, é um pedido. Meus irmãos, nós vamos levantar aqui um clamor. Sim, nós estaremos entregando dízimos, ofertas, primícias, inclusive, os irmãos já estão trazendo. Como nós temos ajudado famílias do nosso entorno, famílias de perto, de longe. Mas nós iremos clamar ao Senhor por queridos nossos. Eu vou falar aqui alguns nomes, irmãos, e fatalmente você pode lembrar de outros também. Nós precisamos orar por Márcio de Gisele, para que a pneumonia ceda, para que a medicação usada pelo Senhor possa fazer os seus efeitos necessários. Márcio ainda precisa de cuidados, e nós iremos orar pela vida do Márcio. Mas lembro de Luiz Cláudio, esposo da nossa irmã Regina daqui, precisa também de cuidados, para que o Senhor possa operar agora naquele leito de hospital. Nós iremos clamar sim por Tony, da nossa irmã Elza, em que cada detalhe, cada momento precisa sim do Senhor na restauração do seu corpo, do seu emocional também. Nós iremos orar, irmãos, por queridos nossos que estão enlutados. Hoje, mais uma vez, a gente noticiou e os irmãos acompanharam de uma querida nossa, da igreja de Oiticica, como aquela irmã foi operosa, mas o Senhor chamou a sua presença, e nós iremos orar por mais uma família enlutada. Eu sei que no seu lugar você pode lembrar de outros nomes também, mas eu queria convidar, já que nós daqui a pouco ficaremos sentados, participando, cultuando ao Senhor, que nós nos coloquemos de pé, e você possa lembrar de algum irmão, de alguma irmã. Eu tenho hoje, a nossa igreja tem aqui a alegria de receber Lourdes e Edinaldo, amigos meus, da minha igreja lá, da origem, de Vila Kennedy. Lourdes precisa de cuidados especiais na sua saúde nesse exato momento. Está com a gente, mas tem sido difícil, tem sido já um período muito difícil. Só o Senhor para restaurar a saúde. À medida que nós iremos orar nessa hora, até apenas um nome, você cite, você pode falar, isso não é bagunça, não é, sabe, você pode citar um nome de forma audível, só o nome, porque o Senhor conhece cada parte do nosso corpo, cada célula mais escondido da nossa alma, do nosso corpo, está patente diante do Senhor. Então nós iremos orar por Tony, por Márcio, por Luiz Cláudio, pela Lourdes, família do Cadu, de Carla, enlutados. E você, ao longo da oração, você pode ir no seu lugar. E quem está online, quem está, sabe, pela mídia assistindo, participando desse culto, pode citar também. Porque o Deus que nós cremos é esse Deus que age de um modo extraordinário. E o que nos reúne nessa noite de uma chuva lá fora, mas chuva de bênçãos aqui dentro, é a crença, a disposição de fé, de crer no Senhor. Que tudo sabe, que tudo vê, que opera de modo miraculoso. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e bendito Pai, nesta hora, ó Deus, nós consagramos ao Senhor dízimos, ofertas depositados no altar do Senhor. Ofertas também direcionadas para a obra missionária. Agora, nesse período, para Missões Rios, ó Deus, opera na vida dos teus servos, homens e mulheres do Senhor. Consagramos primícias quando o teu povo traz o quilo de uma forma simples, traz algo que pode ajudar famílias inteiras, e nós temos ajudado, na nossa limitação, mais de 10 famílias em Santíssimo. Ainda é pouco, ó Deus, mas como tem sido valoroso, ó Deus, ajudar quem precisa. Nós consagramos ao Senhor isso tudo. E, ó Deus, dá que possamos cada um, ó Deus, cada homem, cada mulher aqui, cada jovem, ó Deus, nós temos compromissos com as coisas do Senhor. Então, ó Deus, consagramos isso tudo ao Senhor. Nessa hora, quando citamos nomes de queridos nossos, nós a uma só voz te pedimos, ó Deus, e clamamos, ó Deus, que o Senhor do leito de enfermidade restaure, ó Deus, nossos irmãos e nossos amigos. Te pedimos, ó Deus, pelo Tony, te pedimos por Márcio, ó Deus, te pedimos ainda a recuperação de Gisele, nós te pedimos também, ó Deus, a recuperação de Luiz Cláudio, ó Deus, esposo da nossa irmã Regina. Nós te pedimos, ó Deus, para aquelas famílias enlutadas, ó Deus, e nessa hora que o teu povo fala, ó Deus, um nome de uma pessoa, talvez de uma família inteira, ó Deus, nós te pedimos, ouve o nosso clamor, ouve a nossa prece.
Sara a nossa terra, ó Deus, quando nós te pedimos que o Senhor cesse, sim, essa pandemia de tantas partes do mundo. Ó Deus, que o teu povo, sim, se resguarde, seja guardado também pelo Senhor. Te pedimos, ó Deus, por Lourdes aqui conosco, ó Deus, que cada medicação, ó Deus, faça efeito, mas a cura venha do Senhor, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, nós te pedimos, humildemente, porque, ó Deus, de fato, nós não controlamos nada, e nem queremos controlar, e nem podemos, ó Deus, então dá que possamos ser totalmente dependentes do Senhor e na força do teu poder, ó Deus. Te bendizemos, ó Deus, consagramos ao Senhor todo esse momento, e te agradecemos, ó Deus, porque nós temos irmãos próximos de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela sustentação, e que ainda, ó Deus, que diferentes, ó Deus, em alguns momentos pensamos, mas nós somos unânimes em servir ao Senhor. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, nós iremos orar mais uma vez. E o momento é importante quando nós temos, e antes da mensagem eu vou compartilhar isso com os irmãos, uma preparação que temos feito há meses sobre o novo obreiro. Diaconisa Amanda está aqui à frente para que possa orar, e que você, na sua casa, nas salas virtuais de oração, em todo momento clame por esse novo obreiro que o Senhor já preparou. Então, já eu explico mais uma vez para aqueles que estão online, para aqueles que estão aqui presencialmente, mas nessa hora a nossa irmã Diaconisa Amanda vai orar por esse processo de sucessão pastoral em Jardim Santíssimo, por esse momento especial na vida da igreja. Oremos. Senhor, nós te damos graças, nós louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, reconhecendo, Senhor, que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, vem do Senhor. Reconhecendo, ó Deus, assim como nós acabamos de cantar, que não importa o que venha acontecer nas nossas vidas, não importa aquilo que venha nos faltar, todavia nos alegraremos em Ti, porque temos, ó Deus, colocado a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. E é dessa forma, ó Deus, confiando em Ti, que nós queremos consagrar no Teu altar o processo de sucessão ministerial desta Tua igreja, Pai. Cremos que o Senhor tem agido, cremos que o Senhor tem feito, cremos, ó Deus, que o Senhor já escolheu o servo que irá nos dirigir, ó Deus, dirigir o Teu rebanho para o crescimento da Tua obra aqui em Santíssimo. E te pedimos, ó Deus, como igreja, que o Senhor nos dê o Teu direcionamento, a Tua visão, para que possamos estar no centro da Tua vontade e entendermos que aquilo que o Senhor tem para nós como igreja é algo grandioso, é algo tremendo, mas para que o Teu nome seja honrado e glorificado aqui neste lugar. Nos abençoe, ó Deus, nos direcione em todo esse processo. Quando, ó Deus, logo daqui a pouco nós estaremos recebendo os candidatos, que possamos sentir a Tua presença e sentirmos o Teu direcionamento para escolhermos, ó Deus, direcionados pelo Senhor. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esqueci minha água. E aí, beleza? Que a beleza de Cristo esteja no seu coração, na sua mente. De novo, irmão, vamos fazer isso, isso é bom. Você pode olhar ao lado, pelo menos tem uma pessoa bela. Aí, mesmo de máscara, o irmão sorri, já viu isso? É inevitável. Mas que bênção a gente estar reunido. Cheguei hoje, notei os irmãos assim, e eu não vim de roupa nova, mas vários irmãos de roupa nova. Não sei se é porque é o último domingo de maio, os irmãos chique, elegante. Pedro, cadê Pedro? Cabelo cortadinho, bonitinho. Deus abençoe, Pedro. Deus abençoe. Ives, combinando a cor da camisa com a cor da guitarra. Fantástico. Irmãos, isso tudo e vários irmãos. Olha que coisa linda. É uma bênção, irmãos, a gente estar aqui. Eu vim no meio do caminho, a chuva me pegou no meio do caminho.
Eu aumentei o som do carro e a música que estava tocando era Quieta Minha Alma. Eu vim. Falei, agora estou no meio do caminho, não vou voltar não. Mas o Senhor nos guardou, nos preservou. Meus irmãos, nós íamos começar, há 2 semanas atrás, o processo. Nós iríamos ouvir o primeiro candidato. O pastor foi acometido de Covid. E nós precisamos fazer uma troca, uma mudança, e a agenda de junho já está pronta, e da primeira semana de julho. Então, a partir de domingo que vem, nessa quarta, eu estarei com os irmãos. A partir de domingo que vem, os irmãos vão começar a ouvir os candidatos. Segundo o que a igreja votou, o que está sinalizado pela igreja, o que está orientado pela própria igreja, nós ouviremos cada candidato por 2 domingos e uma quarta-feira. Quando chegar na segunda quinzena, mais um candidato, e na primeira quinzena de julho também assim. Nos intervalos, para que eles sempre comecem no domingo, eu estarei na quarta-feira com os irmãos. Conforme nosso combinado, orientado e bem, acho que, entendido pela igreja, eu vou apresentar o candidato no domingo que vem pela manhã. E no momento que eu apresentar, eu vou orar pela sua vida, e eles estarão, e eu estarei saindo, para que não constranja o candidato, para que não constranja a igreja, e para que os irmãos fiquem tranquilos, totalmente dependentes do Senhor. Então, ore por isso. À noite eu não estarei, mas cada domingo que tiver um candidato, uma pessoa da comissão, um diácono, vai apresentar o candidato de novo para a igreja. Essa marca precisa ser entendida para que a gente possa perceber que esse processo é um processo num momento sensível para a igreja, feito debaixo de oração. Daqui a pouco nós iremos pregar, ouvir a palavra sobre escolha. E está aí já na tela para os irmãos verem. A escolha que agrada a Deus. E não só é uma escolha da igreja, não somente as nossas escolhas pessoais, mas as nossas escolhas de um modo geral em cada área da nossa vida. Então, quero compartilhar isso com os irmãos. Estou de novo aberto para os irmãos, para que os irmãos possam tirar dúvidas, e nós seguiremos pautados somente debaixo de oração. Depois desses 3 candidatos, eu preciso convocar a igreja para uma assembleia extraordinária, para que a gente possa pensar sobre a segunda fase, ou o que nós faremos, segundo, de novo, o que a igreja votou lá em fevereiro. Dúvidas, irmãos, não tenha, medo, não tenha essa preocupação. Pastor, aqui irmão, eu queria tirar essa dúvida, não tem dificuldade nenhuma. Amém, irmãos? Sigamos e prossigamos. A escolha que agrada a Deus. Quero dividir com os irmãos, com os amigos, sobre decisão, fé e esperança. Lendo esse texto de Josué, capítulo 24, versos de 14 a 24. São 10 versos, que eu queria que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta, talvez seu smartphone, fique somente na Bíblia online, enfim. Esse texto quero dividir com os irmãos no momento em que a gente vai encerrando o mês da família, e Josué foi esse cara que influenciou o povo nesse momento ele já idoso, mas ele influenciou muito bem o mundo da época, o povo da época, e ao mesmo tempo que a gente já se prepara para uma escolha importante do ponto de vista eclesiástico. Josué capítulo 24, 14 a 24. Amém? Amém. Ou me espera? Vamos fazer assim, vou ler os versículos, começo pelos versículos pares, e leio junto com os irmãos os versículos ímpares. Diz assim, capítulo 24 de Josué, a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram a vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós,
e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, deixa eu voltar aqui no 17. Que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos mais uma vez, irmãos. Nosso Deus, querido Pai, nós temos diante dos nossos olhos a tua palavra ouvida, lida e agora explanada também diante dos nossos corações. Te pedimos graça e misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Ministra ao nosso coração nessa hora, nessa noite. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. A escolha que agrada a Deus. Escolher, irmãos, é selecionar. Escolher é opcional, sim. E quase que em casos mais extremos, quero dividir isso com os irmãos, há uma fusão ou há uma junção do que seja escolher e decisão na vida e pela vida. Inclusive, quando isso afeta a nossa saúde, a nossa família, o nosso emprego, a nossa igreja. Há sim escolhas que nós fazemos. Escolhas com quem vamos nos casar, escolhas de profissões que a gente vai assumir, escolhas para a vida. E, sim, algumas escolhas são para a vida toda. Algumas escolhas, elas, sabe, quando nós, e se traduz também por decisão na vida, elas levam anos se concretizando, se concretizam e, sim, nós até mesmo morremos com essa decisão ou essa escolha tomada. Mas então, qual é a escolha, ou qual escolhas agradam a Deus? Não é uma tarefa muito fácil escolher. E eu acho que eu já dividi isso com o Jardim Santíssimo, sim, quando você, por essa noite chuvosa, foi no seu armário de 10, 20 portas, né? Escolheu aquela roupa. E tem homem que demora a se arrumar também, senão a gente fica só falando das mulheres. Vai naquele closet. Os irmãos têm closet? Eu não tenho. Aqueles 30 pares de sapato, fantástico. Essas escolhas são simples. Mas imagine você escolher alguém para que você vislumbra para a vida toda. Não é para o resto da vida não, senão pega mal, né? É para a vida toda. É tenso isso, é difícil. Conheço 2 casais daqui que já estão fazendo essas escolhas, né? Já o casamento aí e tal, aquela festa. Irmãos, isso você viu assim o olho brilhando, é escolha para a vida. Mas, meus irmãos, que escolha agrada a Deus? Se a gente fala de decisão, se a gente fala de fé no Senhor, de esperança nesse meio que a gente está vivendo, nós somos remetidos a esse texto de Josué.
e eu fico assim, eu amo Bíblia por causa dessa razão. Você vai ler o capítulo 24, mas o gostoso é olhar o contexto, pelo menos o capítulo 23. E o capítulo 23 está falando coisas extraordinárias. Eu me arrepio porque é um tempo de sossego. Vamos lá voltar. Você pode acompanhar na sua Bíblia, está aí. 23 diz que, depois sucedeu muitos dias que o Senhor deu repouso a Israel. Não tinha mais luta, não tinha mais briga com outro povo. Diz o texto que no derredor não havia mais inimigos, sabe? Guerreando contra o povo de Israel. Diz o texto sobre a pessoa de Josué, que agora não é mais aquele jovem, sabe, musculoso que assumiu no lugar de Moisés. O texto está dizendo que Josué era entrado em dias, ou seja, esse cara está, sabe, ou sem cabelo ou de cabelo branco, parecido comigo. Esse cara está, sabe, agora desgastado pela vida, mas diz que o momento era de calmaria, de tranquilidade. O texto do capítulo 23, não é o capítulo que a gente leu, está falando, sabe, do relacionamento de Deus com esse povo, mas do povo com Deus também. Está citando, por exemplo, eu achei isso interessante, verso 8 do capítulo 23, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. Olha que coisa. Eu não estou apegado mais às coisas desse mundo, a relacionamentos, sabe, com pessoas ou com coisas que são volúveis ou são fúteis. Diz o texto que vos apegareis ao Senhor como fizeste até o dia de hoje. Relacionamento. 23, lê em casa, irmãos, de boa. Lê 23, 24, não precisa ser hoje não, mas pode ler ser amanhã. Você está vendo Deus tratando com esse povo, porque era um tempo de sossego, agora não tinha mais batalhas, o que Israel tinha que conquistar, já conquistou. Josué, calejado pelos dias, sabe, idoso já, está agora dando orientações para o povo, porque ele chama os anciões de Israel, chama os capitães, os juízes, os oficiais, e diz: eu sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto quanto o Senhor fez a todas as nações por causa de vocês, porque Deus pelejou para esse povo aqui. E aí vai caminhando, Josué vai percebendo que a vida está acabando. Então 23, leia depois e tenta se ver nessa história, porque é a nossa história nesse sentido de relacionamento com Deus, que precisa ser aperfeiçoado, melhorado, sabe? Precisa, como diz o inglês, ter um upgrade. Não dá para ficar, irmãos, nessa vida medíocre. Pastor, essa expressão é forte. Eu não vou pedir desculpa pela expressão não, irmãos. Porque mediocridade de vida cristã significa vida mediana. Vou à igreja, canto os louvores, até entrego uma oferta. Vida medíocre, mediana. Não experimenta experiências com Deus, o melhor de Deus. Sabe, não se derrama diante de Deus, ou então, irmãos, nada acontece, a vida fica preto e branco. Ao invés de, no bom sentido, estar uma vida colorida, uma vida, sabe, firmada na palavra, uma vida avivada pelo poder que há no nome de Jesus. Mas fica essa vida chata, essa vida mediana. Esse povo aqui, nessa fase do capítulo 23, Josué está falando, olha, o Senhor está conosco. Esforçai-vos muito para guardar o que está na lei de Moisés. Ao longo desse mês inteiro, a gente ficou trabalhando questões do Antigo Testamento, nesse sentido dos 10 mandamentos, que eram um norte para o povo tomar, ou seguir. Mas, meus irmãos, quando chega no 24, Josué chama a galera de novo, vira aí. Depois reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, guarda esse nome. Reuniu em Siquém, chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, ele começa um longo discurso. 24 é maravilhoso, não vou traduzir para o inglês não. É maravilhoso 24. Capítulo 24, Josué historicamente puxa esse povo e diz, olha o que Deus fez, Deus nos tirou do Egito, tal, e ele vai falar inclusive lá desde Jacó, Esaú, que coisa. Josué está resgatando na história o que Deus fez para esse povo. Relacionamento. Mas Josué, como líder, sabe aonde ele estava entrando. Experiente, valoroso,
ficou à sombra de Moisés, praticamente. Sabe que aquele povo guerreou amorreus, heteus, jebuseus, povos que estavam em volta do entorno lá de Israel, que criam em outros deuses. Sabe que esse povo começa a namorar um outro tipo de adoração. Sabe aquela coisa, Josué nessa função quase que de pai, de líder? Pai e mãe não sabe das coisas? Sabe. Pastor não sabe de tudo, não. Mas o que eu sei... irmãos, essa pegada de Josué é muito boa. Ele sabe do que está acontecendo. Grava bem esse negócio. E aí, ele abre esse discurso. Nós separamos apenas a partir do capítulo 14, do verso 14, perdão. E aí ele diz, depois de falar um monte de coisa, ele dá um agora. Quando fala agora, se prepara que aí vem. Assim como um líder, um pai, uma mãe, um tio, um avô, sabe das coisas, ele começa a falar, agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Egito. O que tu acha que ele está falando? Ele está falando com propriedade que ele sabe que esse povo está misturando a adoração, que ora está servindo ao Senhor, ao Deus invisível, mas ora está fazendo pequenas estátuas, ou então servindo aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, enfim, da galera que estava do entorno das terras conquistadas por Israel. Ele sabe que tinha coisa escondida, coisa ruim no meio do povo, e aí ele dá um ultimato, ou então ele confronta, e ninguém gosta de ser confrontado, só que o povo reage de uma forma positiva até, e isso... Eu entendo, irmãos, que a gente leu aqui 10 versículos, foi longo, mas foi proposital. Porque, então, a partir do 15, Josué cunha uma frase que hoje a gente vê em adesivo de carro, você coloca em janela, você coloca no Face, no Instagram. É lindo. Essa frase, ela é evangelical. Sabe qual é? Pô, nem pedi para os irmãos falarem. É isso, não é bonito? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, aleluia. Não é isso? Preste atenção. A frase é linda. Não estou fazendo chacota dela. Frase bíblica. Mas preste atenção no contexto que Josué fala. Onde está cravada essa frase. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o anterior ele está dizendo, olha só, se vos parece mal servir aos vossos olhos ao Senhor, escolhei, pois, a quem servais. Então, qual é a escolha que agrada a Deus na sua vida? Ele diz, alô, não vou fazer isso não, irmão de camisa amarela, aí todo mundo olha, está vendo? Mas Josué faz quase isso com o povo, olha só, escolhei, pois, a quem servais, se é aos deuses que vossos pais serviram, aos deuses dos amorreus, na terra que habitais. Porém, todavia, contudo, vamos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa frase bonitinha de Facebook, de Instagram, de plástico, de carro, irmãos, essa frase aqui não é qualquer frase. Presta atenção nesse troço. Desculpa a expressão troço. Presta atenção nessa frase. Essa frase é muito séria porque tem a ver com escolha na vida, e essa escolha é praticamente uma decisão. Não dá para compactuar, não dá para ficar servindo aos outros deuses, não dá para ficar no pecado da adoração a outros ídolos, e eleja agora os seus líderes, os seus ídolos que você sabe que tem. Alguns acham que é consumismo desenfreado, outras coisas são práticas das mais difíceis. Vamos fazer a lista então? A gente pode fazer a lista. Fofoca, maledicência, promiscuidade, imoralidade, gente que está agarrada no vício da pornografia. Não, pastor, mas isso é gente lá de fora, gente de dentro. Gente que não para com a língua na boca. E segundo Tiago, é uma pequeno membro que, sabe, incendeia uma floresta. Gente apática na fé. Gente enrolão. Eleja seus ídolos. Reconheça os seus ídolos. Porque ele está colocando o povo no caminho. E é um confronto que acontece aqui. Essa frase não pode ser bonitinha para a gente, irmãos. Essa frase é de decisão, é de escolha que agrada a Deus. Ele diz, olha, escolha aí, se é esses deuses,
Você é o Deus que nos tirou do Egito. Por isso que no 23, no 24 tem todo um histórico extraordinário, maravilhoso de um Deus que nos conhece profundamente. Meus irmãos, é uma decisão sim, porque o verso 15 está levando o povo a mais do que uma frase. Josué, coitado, nem sabia que isso ia virar frase de Facebook, de plástico de carro, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque isso aqui é muito sério. Porque ele diz, aí começa o povo a responder de forma positiva. O povo diz, nunca, Josué, nunca, nunca. Como é que tem aquela expressão, nunca na história desse país, né? Nunca, nunca nós deixemos a servir ao Senhor para servir aos outros deuses. E o povo começa a falar, porque o Senhor é nosso Deus. Aí o povo reconhece, o Senhor nos fez subir do Egito, o Senhor caminhou com a gente no deserto, e aí o povo vai devolvendo para Josué a realidade do que é, de fato, concreto. O Senhor expulsou os outros povos, e aí, Josué de novo, verso 19, não podeis ao serviço do Senhor, porque Deus é Deus zeloso, então preste atenção no que vocês falaram lá para cima, e o povo confirma, verso 21 é a confirmação do verso 15, então disse o povo a Josué, antes ao Senhor nós serviremos. Que coisa extraordinária. Declarar isso significa que é uma escolha que agrada a Deus. E eu preciso da ajuda dos irmãos mais uma vez nesse domingo extraordinário que o Senhor tem nos permitido. Então, meus irmãos, qual é a escolha que agrada a Deus? Sim, a gente tem aqui os meninos, né, os meninos, os varões, as varoas, estão na prova aí, esperando um namorado. Continua, irmão, orando. Amém? Continua. Aguenta firme, o Senhor vai mandar um varão, uma varoa para você. Decisões familiares nossas, irmãos. Decisões, por mais simples, mais, pequenas que sejam, mais profundas também, precisam passar por esse crivo aqui. Escolha que agrada a Deus, então. Eu queria aqui ler com os irmãos o primeiro ponto. Vamos juntos? Exige-nos uma resposta de abandono de práticas erradas. Deixa aí, Gabriel. Obrigado. Deixa assim. Escolha que agrada a Deus nos exige uma resposta de abandono de coisa errada na vida. O que Josué está fazendo com esse povo, agora esse cara mais amadurecido, está dizendo, olha, vocês precisam abandonar esses deuses. Ele está falando de escolha, que se traduz também por decisão, escolha quem vocês querem servir, se é aos deuses, se é ao Senhor que nos tirou do Egito, ponto. Não fica em cima do muro não, quase a gente pode dizer, quando Jesus diz, olha, não podeis servir nem as riquezas, nem a mamão, nem a Deus, é exatamente isso, tem que tomar uma decisão, ou lá ou cá, porque nos exige, irmãos, um abandono, e aí ele diz, ele usa essa expressão, deita fora, joga fora o que não presta, e precisa ser hoje, naquele dia que ele reúne oficiais, anciãos, reúne a galera toda, porque ele sabia dos feitos do Senhor. Irmãos, uma escolha que agrada a Deus precisa passar por esse crivo, de, irmãos, nós abandonarmos coisas erradas. Não dá para compactuar. De novo, mais uma vez, novamente. O Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, afaste de toda iniquidade. Não dá, não tem como. Por isso que Jesus fala lá, não dá para colocar um remendo novo num remendo velho. Vai dar ruim. Esse negócio não funciona assim. Mas funciona com uma restauração completa, o entregar a dependência de Deus. A escolha que agrada a Deus, irmãos, é uma escolha, irmãos, que exige de nós uma resposta imediata, e aí o povo respondeu. E o povo está dizendo, nós somos testemunhas, nós lemos isso aqui ainda há pouco. O povo se vira para Josué e diz, nós somos testemunhas. Eles estão batendo no peito e dizendo, nós assumimos esse compromisso. Diante da frase fantástica, que, eu pronuncio isso, quero levar os irmãos, os amigos, quem está online a pronunciar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso é um desafio para a vida, mas exige de nós o abandono de prática errada. Pode parecer e é desconfortável sim, irmãos,
porque na verdade não tem como compactuar pecado com coisa certa, não tem. Então, Josué coloca isso para o povo, mas a gente aprende uma segunda coisa, e a gente vai falar juntos, mais uma vez, nesse texto belíssimo. Bota aí para a gente, Gabriel, por favor. Uma segunda coisa que esse texto nos remete. A escolha que agrada a Deus, irmãos, a escolha, sabe, que nos leva a esse confronto com Deus, é uma escolha que clama ou que exige por uma vida de serviço. Vamos juntos? A escolha que agrada a Deus nos convoca a uma vida de serviço. E mais uma vez eu quero dividir com os irmãos. Nesses 34 anos de Jardim Santíssimo, não é cargo na igreja, não é função, não sou responsável por isso, isso aqui é meu. Não. O irmão ou a irmã está com a leitura um pouco limitada. Uma escolha que agrada a Deus nos convoca a uma vida de serviço, porque ele diz aqui, serviremos ao Senhor, versículo 21, serviremos ao Senhor, versículo 24, serviremos ao Senhor. É vida de serviço, de entrega, irmãos, e não de nomenclatura. Não há áreas nesse sentido. Há pessoas a serem cuidadas, há pessoas e corações a serem ministrados. A escolha que agrada a Deus nos convoca, clama para uma vida de serviço. E de novo, é praticamente o salmista dizendo, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. É vida de serviço, é vida de disposição, é vida de, sabe, parar de se queixar e servir ao Senhor. É vida de, lembra um tempo atrás? De murmurar, parar de murmurar e servir ao Senhor. Passa por aí, irmãos. Vamos fazer, sabe? Está por aqui, está difícil, vamos por aqui, mas vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Terceira lição. A escolha que agrada a Deus, irmãos. Vamos juntos? Leva-nos a obedecer, se comprometer. Quando Jesus se encontra com o jovem rico, lembra dele? Senhor, eu tenho guardado isso aí tudo desde a minha mocidade. Mandamentos? Comigo mesmo. E aquele jovem divide isso com Jesus. E Jesus fala para ele, olha, vai, vende tudo que você tem, vem, segue-me. Aquele jovem, diz o texto do Evangelho, que ele retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Não é que Jesus queria os bens dele, mas queria um esvaziamento do ser para ele poder ser discípulo. Era o deixar de ter para poder ser, que é muito melhor. O que Jesus estava querendo dele era compromisso. E hoje a gente vive uma crise de compromisso. Há um envolvimento, há uma proximidade nesse sentido, mas não há compromisso. A escolha que agrada a Deus, irmãos, nos leva a obedecer e a se comprometer sim. Olha o que diz o verso 24. De 24 a 27, na verdade, o texto é maior. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. É o povo que está falando. Então, essa escolha que agrada a Deus, ela passa por isso, irmão, de levar ao compromisso de obedecer a Deus, não a outras vozes, não a outras pressões, obedecer a Deus, servir a Deus, e passa também por isso de, sabe, jogar fora o que não presta, o que está contaminando a vida. Lembra que no início eu falei, grava essa expressão se quem, e eu li por esses dias algo que hoje me deu mais certeza, especificamente de manhã, quando eu reli, por causa de outro motivo, um outro texto. Irmãos, no verso 26, se você deixou a Bíblia aberta, Josué escreveu essas palavras, já que o povo concordou, no livro da lei, tomou uma grande pedra e erigiu debaixo do carvalho que estava junto ao santuário. No verso anterior está dizendo que em Siquém, um lugar chamado Siquém, lhe pôs por estatuto e direito. O combinado era isso. O povo então servir a Deus, escolher a Deus, não mais os deuses, seja ele quais forem,
Mas em Siquém, Josué faz esse tratado, esse compromisso com o povo. Curiosamente, irmãos, eu acho a Bíblia extraordinária. Os textos se alinham, porque em Gênesis 12:6, debaixo de um carvalho, o Abrão, antes dele ser, sabe, a história de Abraão vai de 12 a 22, mais ou menos. Antes de Abrão ter o seu nome trocado para Abraão, porque ele recebeu a promessa, justamente em Siquém, e debaixo de um carvalho, ele tem o Senhor prometendo para ele: você vai ser uma bênção, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, sabe, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, estou contigo, Abraão. Justamente em Gênesis 12:6, em Siquém, debaixo de um carvalho. E a segunda coisa que eu noto é interessante demais, já soube, se você der um Google rápido, aí você vai ver que, já notou o que é um carvalho, irmãos? Quanto dura? Nas bodas aí, tem as bodas de prata, as bodas de ouro dos casais, né? Bodas de carvalho, irmãos, é algo, eu acho que é para além de 80 anos de casados. Mas dando aquela ideia de que um carvalho, árvore carvalho, dura mais de 100 anos, ou seja, é uma árvore que se perpetua praticamente. Passa uma geração, a geração inteira morre e o carvalho está lá de pé. Esse compromisso firmado para o povo, e eu já estou caminhando para o fim para dizer, de que foi feito em Siquém, o mesmo lugar da promessa de Abraão, o pai da fé, debaixo de um carvalho, dizendo isso, que seja então, o simbolismo maior é perpetuado. Que pode vir as crises, que pode vir as nossas batalhas, que pode vir dificuldade, desafio, que sim nos amedronta, que nos deixa preocupados, mas que isso seja como prova testemunha do cuidado de Deus. O versículo vai terminando, e o texto vai dizendo: também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Versículo 24 é enfático, 27 é enfático em dizer: para que não mintais ao vosso Deus. Então, a escolha que agrada a Deus, irmãos. Pensa aí nas suas escolhas da vida. Gabriel, por favor, pode botar só o tema agora, de novo, só para a gente fixar. A escolha que agrada a Deus, irmãos, tem que sim ser dada uma resposta para o Senhor e ao abandono de práticas erradas. Tem que passar, irmãos, por isso, por esse clamor de uma vida de serviço. Tem que, nos levar a obedecer a Deus e não aos homens. Tem que nos levar, irmãos, a compromissos. E eu já falei uma vez isso para os irmãos. Quero terminar com esse exemplo prático. Talvez você possa até gravar isso. Da diferença de estar envolvido com o comprometido, lembra? Dizem que o nome do prato foi Getúlio Vargas que deu. Bife a cavalo, gosta? Bife a cavalo. Aquele bife, um ovo em cima, né? A diferença de estar envolvido e comprometido tem a ver com esse prato aí, que dizem que foi o antigo presidente que deu o nome. O boi, para dar aquele bife, irmãos, ele estava comprometido. A galinha estava envolvida. E aí o que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? Porque ele está envolvido, você, né? A galinha lá deu o ovo, continuou viva. Já o boi teve a sua vida ceifada para poder dar o bife. Pastor, e a história do cavalo? Tem muita gente que só coloca o nome. Evidência. O importante é aparecer. Não tem compromisso, não tem envolvido, e às vezes é só uma exposição. Tem gente que faz isso na família, no trabalho, na vizinhança, na igreja, na sua rede de relacionamento. Não está nem um pouquinho envolvido com as coisas de Deus, nem comprometido. A questão é a galera, a questão é o nome, a questão é exposição. Irmãos, escolhas passam por compromisso. O que Josué confronta o povo é para uma vida de compromisso. Diz o texto que ele então vai terminando a vida. Diz o texto que, enfim, 29, Josué falece com a idade de 110 anos, sepultam Josué, missão cumprida. Como nós temos reagido à situação? Como nós temos vivido situações da nossa vida? Que escolhas nós temos feito?
grave mais uma vez, qualquer escolha que você passa a fazer na vida, que é tomada, sim, de decisões, precisa abandonar coisas que não servem para você. Não insista com isso. Vai dar ruim. É questão de tempo. Escolha que agrada a Deus, irmãos, exige que aquela escolha seja para servir a Deus. O curioso é de que Deus livrou esse povo de tanta coisa, e esse povo agora está se comprometendo. Então, que haja compromisso hoje conosco, que a gente possa obedecer e ouvir só a voz de Deus, e se comprometendo, sejamos até pessoas, homens e mulheres, melhores do que fomos ontem, porque isso é andar em novidade de vida. Palavras do Senhor Jesus, e que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar mais um pouquinho, porque eu lembro que foi um amor profundo que nos alcançou. Não foi brincadeira o que Jesus fez. Irmãos, e sinceramente, faz sentido para você sair debaixo de um temporal desse, como a chuva já parou, se preparar em casa e a vida continuar na mesmice? Peça graça e misericórdia a Deus, porque o amor dele foi intenso, foi profundo. O amor de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos amou primeiro, foi intrépido, foi ousado, foi um negócio profundo demais, e nos alcançou quando nós não tínhamos nada por direito, mas Ele nos alcançou. Nós vamos orar nessa hora, e que seja uma decisão na vida hoje, de pessoas que estão online, de pessoas que estão presencial, de que, irmãos, as escolhas da vida possam agradar a Deus e não a nós mesmos, que as escolhas que a gente tome na vida possa agradar a Deus, que a escolha que a igreja vai fazer possa agradar a Deus, e não ao irmão A, B ou C, que a escolha que a gente faça no trabalho possa agradar a Deus, que a escolha que eu faça na minha casa possa agradar a Deus, que a escolha, que eu quero fazer para os meus filhos possa agradar a Deus, que todas as minhas escolhas possam agradar a Deus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, tem misericórdia de nós, que todas as nossas escolhas possam Te agradar, e ó Deus, que todas as nossas escolhas possam, se a gente pode dizer assim, ó Deus, possam fazer o Senhor sorrir sobre nós, de dizer: ali vai o meu servo, ali vai a minha serva, ali vai o meu jovem, a minha adolescente, o meu adolescente. Que as escolhas que a gente possa fazer na vida, ó Deus, das mais simples até as mais difíceis, possam agradar o Teu santo nome, porque o Senhor é santo. Que, ó Deus, a gente tenha um frescor, ó Deus, a brisa do Teu acalento sobre nós, e que isso, ó Deus, nos dê tranquilidade, porque a intensidade do Teu amor foi maravilhoso quando nós éramos falíveis, limitados, e isso foi extraordinário demais. Te bendizemos, ó Deus, Te louvamos, e oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos ao Senhor, irmãos. Vou cantar
Amém? Que bênção, irmãos. Esse ousado amor de Deus nos alcançou. Meus irmãos, eu preciso anunciar à igreja que o culto está encerrando. Nós voltaremos quarta-feira. Seja, sabe, feliz por estar na casa de Deus, por ter esse privilégio, irmãos. É uma bênção quando a gente tem pessoas nos hospitais nessa hora. É uma bênção estar aqui. Então faça esse esforço de vir nas noites de quarta-feira. Obrigado, irmão Fabinho. Eu quero, ainda bem que eu falei acima de 100 anos que o Carvalho vive. Ele rapidamente, o Carvalho, irmãos, vive 1000 anos, mais de 1000 anos. O Carvalho, lá no Carvalho. Fábio, rapidamente ali. Muito obrigado, mais de 1000 anos. Então é fantástico isso, né? Então obrigado, Fábio, pela ajuda. Porque ainda bem que eu falei mais de 100 anos, né? Tinha ideia de 100, se não me engano, que era 1000. Irmãos, acompanhe a leitura bíblica. A gente tem feito leituras e você pode publicar no grupo da igreja o versículo que mais destacou. E ao longo desse período tem sido muito rico também. Nós vamos dar a bênção e receber a bênção. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem sua mão. De um jeito ou de outro, nós estamos clamando a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre aqueles que precisam. E se você quiser desejar assim, estender para algum lado do Jardim Santíssimo, nesse bairro Santíssimo, a sua mão também estenda, porque esse bairro precisa de oração e de intervenção da parte de Deus. Nossos adolescentes, nossos jovens estão embrenhados em um projeto chamado Esperança. Muito em breve esse bairro vai ser impactado de uma forma simples, mas profunda, pela ação de nossos adolescentes e nossos jovens que estão se despertando. Então, clamemos ao Senhor por isso também. Oremos que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que nos conduz e nos confronta a uma escolha que lhe agrada, a graça de Jesus, quando abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. As consolações do Espírito Santo, Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com nossos irmãos, amigos, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a Igreja do Senhor diz: amém, amém, aleluia. O Senhor é bom. Amém. Celebremos ao Senhor.